Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Discussão sobre as tradições farisaicas. Ora, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, se reúnem em volta de Jesus. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo, e, ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir, e muitos outros costumes que observam por tradição: lavação de copos, de jarros, de vasos, de metal. Os fariseus e os escribas o interrogam: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Ele lhes respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. Ensinamento sobre o puro e o impuro. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Com efeito, é de dentro, do coração dos homens, que saem as intenções malignas: prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas mais saem de dentro do homem e o tornam impuro. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. Os homens da terra de Genezaré, que pareciam menos doutos, não somente vão até o Senhor, mas também trazem-lhe seus doentes, para que, ao menos, mereçam tocar a orla de seu vestido. Mas os fariseus e os escribas, que deviam ser os doutores do povo, concorrem não para buscar a cura, mas para lançar ao Senhor disputas de questões. Por isso se diz: ora, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, se reúnem em volta de Jesus. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, censuraram-nos. Teofilacto Diócrida. Com efeito, os discípulos, instruídos a fazer apenas aquilo que é próprio da virtude, comiam de um modo simples, sem lavar as mãos. Já os fariseus, querendo encontrar ocasião, tomaram-na, e não os censuravam como transgressores da lei, mas porque transgrediam as tradições dos antigos. Por isso se segue: os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. São Beda. Com efeito, tomando de modo carnal as palavras dos profetas, que preceituavam a correição do coração e das obras, dizendo: lavai-vos, purificai-vos, e purificai-vos vós que levais os vasos do Senhor, eles guardavam-nas somente lavando o corpo. É, pois, supersticiosa a tradição dos homens, segundo a qual aqueles já limpos devem se lavar com maior frequência para comer o pão e, voltando da praça pública,
não devem comer a não ser que se lavem. Mas é necessário que os que desejam participar do pão que desce dos céus frequentemente limpem suas obras com esmolas, lágrimas e outros frutos da justiça. É também necessário que as imundícies que cada um contraiu com os cuidados dos negócios temporais sejam completamente lavadas pela subsequente perseverança nos bons pensamentos e atos. Inutilmente, pois, os judeus lavarão as mãos e, quando voltam da praça pública, os corpos, enquanto desprezarem o ato de lavar-se na fonte do Salvador. Em vão observam lavar dos vasos aqueles que não fazem caso de lavar as imundícies de seus corpos e corações. Segue-se. Os fariseus e os escribas o interrogam. Por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? São Jerônimo. Admirável é a estupidez dos fariseus e dos escribas. Indagam com censura do Filho de Deus por qual razão não observa as tradições e os preceitos dos homens. Aqui a palavra comum, comune, é posta em lugar de imundo, pois o povo dos judeus, gabando-se de serem parte de Deus, chama comuns os alimentos que todos consomem. Pseudo-Jerônimo. Ele amortece o latido supérfluo dos fariseus com a força da razão, isto é, com a interpretação de Moisés e de Isaías, para que nós, opondo-nos aos hereges, vençamos pela palavra da Escritura. Por isso se segue. Ele lhes respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pseudo-Crisóstomo. Uma vez que não acusavam os discípulos de transgressão da lei, mas das tradições dos antigos, o Senhor desconcertou-os de modo injurioso, chamando-os de hipócritas, como se recomendassem com certa reverência aquilo que não convinha. E acrescentou a palavra do profeta Isaías, como dita sobre eles, como se dissesse: estes sobre quem foi dito que honram a Deus com os lábios, mas cujo coração está longe dele, dizem em vão que guardam a piedade, enquanto honram os modos de proceder dos homens. O mesmo vale para vós, que abandonais aquilo que, interiormente, é digno de cuidado e acusais os que cultivam a justiça. Pseudo-Jerônimo. A tradição farisaica relativa às mesas e aos vasos deve ser cortada e apagada, pois muitas vezes os mandamentos de Deus cedem diante das tradições dos homens. Por isso se segue: abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens, isto é, à imersão dos vasos. Pseudo-Crisóstomo. Enquanto os judeus olham com atenção para a limpeza corporal da lei e sobre ela murmuram, o Senhor quer introduzir algo contrário. Por isso é dito: e chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei, nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Com efeito, as coisas de Cristo se observam no interior do homem. Já as coisas da lei são antes vistas do lado de fora do homem. A elas, como coisas corporais, a cruz de Cristo deveria em breve dar um fim. Teofilacto Diócrida. O Senhor disse isso querendo instruir os homens de que não convém compreender as observâncias relativas à comida, às quais a lei faz menção em sentido corporal, e a partir daí começou a revelar a premissa da lei. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. A razão disso ele declara quando acrescenta: com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas. E assim fica patente que os maus pensamentos dizem respeito à parte racional da alma, que aqui é chamada de coração. É segundo ela que o homem é dito bom ou mau, puro ou impuro. São Beda. Com isso, são repreendidos os que julgam que os pensamentos são introduzidos pelo diabo e que não nascem da própria vontade. O diabo pode ser o instigador e o ouvinte dos maus pensamentos,
mas não pode ser seu autor. Comentários de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Dos maus pensamentos procedem, além disso, os maus atos, sobre os quais se acrescenta os adultérios, que consistem na violação do laço conjugal alheio, as fornicações, que são uniões ilícitas entre homem e mulher não unidos pelo matrimônio, os homicídios, pelos quais se causa danos à pessoa do próximo, os furtos, pelos quais se roubam os bens, as avarezas, enquanto se retém alguma coisa injustamente, a maledicência, que consiste em caluniar o próximo, a fraude, que consiste em enganar o próximo, a libertinagem relativa a qualquer corrupção da parte racional da alma ou do corpo. Teofilacto Diócrida. O olho mau, isto é, o ódio e a inveja, pois quem odeia tem o olho mau e invejoso para com aquele a quem odeia, e o adulador, não vendo com o olho reto as coisas do próximo, desvia-o para o próprio mal. As blasfêmias, isto é, as injúrias contra Deus, a soberba, isto é, o desprezo de Deus, que se dá quando alguém atribui o bem que pratica não a Deus, mas a sua própria virtude, a loucura, isto é, a injúria contra o próximo. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou a loucura quando não se pensa sobre Deus de modo reto, pois a loucura se opõe à sabedoria, que é o conhecimento das coisas divinas. Segue-se. Todas essas coisas mais saem de dentro do homem e o tornam impuro. Com efeito, atribui-se à culpa do homem o que está em seu poder. Tais são as coisas que procedem da vontade interior, pela qual o homem é senhor de seus atos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.